Eu preciso necessariamente retribuir todos os convites que me fazem, convidando também para a minha casa? Essa é uma das perguntas que vocês me fazem bastante lá nas minhas redes sociais, então eu resolvi gravar este vídeo para a gente responder essa questão e tirar todas as dúvidas sobre retribuições de convites. Então não sai daí, que depois da vinheta a gente vai esclarecer tudo sobre esse assunto. Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfino e por aqui você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta, às 18 horas, sempre com um vídeo inédito para você aqui no canal. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Aliás, se você não me conhece, muito provavelmente é porque é a tua primeira vez aqui no canal, então já aproveita e se inscreve e ativa as notificações aí no sininho, que aí você recebe sempre um aviso toda vez que a gente postar conteúdo novo aqui pelo canal. Aliás, a gente também já tem o botão do Seja Membro, que você encontra lá na página do canal ou no link aqui na descrição desse vídeo. Clicando no botão do Seja Membro, você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, além, é claro, de estar incentivando a gente sempre a produzir conteúdo de qualidade e gratuito para você. Hoje eu resolvi gravar um vídeo, como eu te falei na introdução, falando sobre as retribuições de convites. Vocês sempre me perguntam, toda vez que alguém me convidar, eu sou obrigado a retribuir esse convite? Veja, o termo obrigado é um termo muito enfático, muito pesado. A gente não é obrigado a nada, não é verdade? Mas o que você acha sobre esse assunto? Tenho certeza que você vai concordar comigo que obrigados nós não somos a nada. Mas é de bom tom. A boa educação diz que é interessante que a gente sim retribua todos os convites que são feitos a gente. Aí você vai me dizer assim: ah, mas eu não sei cozinhar. A pessoa me convida para jantar na casa dela. Como é que eu vou retribuir este convite se eu não sei cozinhar? Eu não sei preparar um almoço, eu não sei preparar um jantar. E aí eu vou te responder da forma mais simples possível, que isso, nos dias de hoje, não é uma desculpa para você fazer uma retribuição de convite, porque existem inúmeras maneiras de você contornar essa questão. A primeira delas, é a mais óbvia, é você contratar alguém para cozinhar na sua casa. Então a pessoa vem, te dá uma lista de compras, ela discute com você um cardápio, você faz essas compras e a pessoa vem e prepara, seja um almoço, um jantar, um brunch, um lanche da tarde, para você servir para aquele convidado que você quer retribuir o convite que foi feito. Aí você também pode me dizer assim: ah, mas esse serviço fica muito caro. Nem sempre. A gente tem aqui no canal um Pod Chique que a gente fez com uma personal chef. Inclusive você pode dar uma olhadinha lá. Ela tem preços bem acessíveis e você pode inclusive orçar com ela e discutir o cardápio. Às vezes ela mesma providencia as compras ou você providencia as compras e ela vem até a tua casa preparar o jantar ou o almoço. Mas vamos pensar que contratar uma pessoa dessa forma realmente não cabe no seu orçamento. Existem inúmeras lojas que vendem comidas pré-prontas, onde você só precisa aquecer. Inclusive você pode trazer o prato já acondicionado em embalagens específicas para o transporte. Você vai ter o prato, o molho, o acompanhamento, tudo separadinho. Você vai lá na loja, você escolhe, você traz para casa, pode fazer isso até um dia antes. Aí você acondiciona na geladeira e no momento do jantar ou do almoço,
você aquece, muitas vezes no micro-ondas, coloca na travessa e serve. É um jeito bem prático de você receber alguém. Agora, ainda que isso não seja uma possibilidade, ainda que essa forma não caiba no seu orçamento, ou que você não tenha tempo de passar num lugar porque você trabalha muito, você tem muitas obrigações ao longo do dia, você não tem aí na sua cidade ninguém que faça esse tipo de trabalho, que não tem nenhuma loja aí próximo a você, hoje também existem os aplicativos onde você pode pedir comida pelo aplicativo, você entra lá, você pede a comida e vão entregar para você no momento em que seu convidado estiver na sua casa. E aí basta você arrumar numa travessa bonita, numa louça, numa porcelana bonita e servir para esse seu convidado. Então, a questão de não cozinhar hoje já não é mais uma desculpa para você não receber e não retribuir um convite. Você também pode dizer assim para mim: a minha casa é muito pequena, eu sequer tenho uma mesa de jantar onde eu possa servir uma refeição. E aí eu vou argumentar com você de novo, porque primeiro que você vai retribuir o convite para aquela pessoa que também te recebeu. Você não precisa retribuir o convite para todas as pessoas que estavam naquela recepção, naquele jantar, naquele almoço. Então, normalmente você é convidado por uma pessoa, ou por um casal, ou uma família que vai ter 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Mas vamos supor que ainda assim a sua casa seja muito, muito pequenininha, ou seu apartamento, e que você não tem como acomodar todo mundo numa mesa de jantar, numa mesa de refeição. Você pode servir com o serviço americano, que é aquele serviço onde você dispõe a comida sobre uma mesa, sobre um balcão, sobre algum local que você tem aí de superfície na sua casa. Se em último caso pode ser até a bancada da cozinha, não há problema, faça uma bonita apresentação e não há problema nenhum. As pessoas se levantam dos seus lugares, vão até o local onde está a comida, se servem, voltam para o seu lugar e comem com o prato no colo. Ou você pode até providenciar aquelas mesinhas americanas que as pessoas, na verdade, são bases que as pessoas colocam sobre o colo para apoiar o prato, que nem há necessidade. Quando o serviço é americano, você pode tranquilamente pensar que as pessoas vão se servir e comer com os pratos no colo. Então, também a casa pequena, a casa apertada, não é uma desculpa para você não retribuir o convite. Então, sim, a gente deve sempre, na medida do possível, é claro, retribuir. Aí, por muitas vezes, as pessoas dizem assim: olha, mas o meu orçamento é muito pequenininho, o meu orçamento é muito apertado, eu não tenho como retribuir um almoço, um jantar, porque eu não tenho como patrocinar um almoço, um jantar para mais pessoas. O meu orçamento realmente é muito limitado. E ok, não há o menor problema. Mas se você foi convidado, seja almoço, seja jantar, seja um brunch, o que quer que seja uma festa num buffet, você pode muito bem passar numa padaria, passar numa loja de conveniência, comprar uma rosca, comprar um pão doce, fazer um café fresquinho na sua casa e dizer para a pessoa: olha, eu gostaria de te receber na minha casa para a gente tomar um cafezinho juntos. Entenda, gente, que o ato de retribuir, ele não precisa ser na mesma medida, na mesma intensidade, na mesma proporção do que você recebeu quando foi convidado. Ninguém está dizendo que tem que ter uma troca de igual para igual. Cada um recebe da maneira que gosta, da maneira que pode. Então, tem pessoas que podem e gostam, por exemplo, de servir pratos muito refinados. Então, vai servir um foie gras, vai servir um caviar, vai servir uma lagosta, e tudo bem, é o estilo da pessoa, é o que está dentro das possibilidades financeiras dela, é o que ela gosta de comer e de patrocinar para os convidados dela. Não necessariamente nós temos que retribuir na mesma proporção de elegância ou de refinamento ou de sofisticação ou em termos de valores. Não é essa a questão. É o gesto de retribuição, é o gesto de carinho em receber alguém que
tomou essa atitude de te convidar para receber. Então você pode simplesmente passar numa loja de conveniência, numa padaria, comprar um pão doce, uma rosca, passar um café fresquinho e dizer para a pessoa: olha, estou te esperando no dia tal, a hora tal, para a gente tomar um café juntos lá em casa. Isso já é uma retribuição, porque é o gesto, não é o que é servido, não é a prataria, não é a porcelana. Cada um tem o seu estilo. As pessoas às vezes dizem assim: nossa, mas você faz coisas muito sofisticadas. Eu fico até sem jeito de te convidar porque eu não tenho como retribuir. Na mesma proporção. Completamente fora de questão essa história da proporção. Você retribui à medida do que é possível. Cada um tem um estilo. Algumas pessoas gostam de receber com cristais, com prataria, com porcelana. Outras pessoas gostam de receber com guardanapo de papel bonito. Às vezes é aquele guardanapo branquinho, mas a pessoa faz uma dobradura bonita no guardanapo, coloca de uma maneira bonita em leque na mesa. Cada um tem um estilo. Você não precisa ter coisas caras para receber. Você não precisa ter coisas chiquérrimas para receber bem. O receber é o gesto de carinho. E o retribuir um convite não é... Algumas pessoas usam até uma expressão, às vezes até um pouco vulgar ou grosseira, não é uma troca de marmita. E não é isso que as pessoas esperam. Elas esperam que você tenha um carinho para com elas, assim como elas tiveram para com você. Elas lembraram e te convidaram para a casa delas. A gente só convida para a casa da gente pessoas que a gente gosta, pessoas especiais, pessoas que são íntimas. A gente não convida conhecidos para uma recepção na casa da gente. Então, se a pessoa te convidou para a casa dela, muito provavelmente ela tem um apreço por você, ela tem um carinho. E aí é de bom tom você retribuir com o mesmo carinho. É o gesto, não é o que é servido, não é como é servido, não é a quantidade que é servida. Por isso que eu te digo, você pode retribuir um almoço, você pode retribuir um grande jantar que foi servido numa linda prataria, com cristais caríssimos, com um simples cafezinho. Você pode fazer um pão de queijo no forno. Sabe aquele pão de queijo que você já compra pronto e congelado no mercado? Põe no forno, aqueceu, tirou quentinho, colocou ali numa cestinha bonita, pode ter até um guardanapo de papel por baixo, pãozinho de queijo quentinho, um cafezinho fresquinho. Gente, você já fez a retribuição. É o gesto de carinho em retribuir, não é o que você está retribuindo. E aí, você tá curtindo esse vídeo sobre retribuição de convites? Então não esquece de dar aquele joinha aqui pra gente, que é para ajudar o engajamento do vídeo, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações aí no sininho, que é para você receber um aviso toda vez que a gente postar conteúdo novo por aqui. Ah, e comenta aí embaixo também o que você acha sobre essa questão de retribuição de convites. Você tem esse hábito? Se não tem, vai começar a prestar atenção nisso? Comenta aí embaixo pra gente saber o que você pensa sobre essa questão de retribuição de convites. E não esquece de, no final do vídeo, compartilhar o vídeo com os teus contatos e nas tuas redes sociais, tá bom? Bora continuar essa conversa sobre retribuição de convites? Vamos lá. Uma outra pergunta que pode ser feita é assim: não existe nenhuma exceção? Eu tenho que retribuir todos os convites que são feitos? Via de regra, sim. Você tem que retribuir todos os convites que são feitos. Agora, existem situações onde não necessariamente você precisa fazer uma retribuição. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo uma relação muito próxima. Realmente são amigos muito íntimos, muito próximos. E, por exemplo, ao longo de um mês, muitas vezes eu os convido 2, 3, 4 vezes aqui para casa. Não necessariamente eles precisam retribuir 4 convites, porque às vezes passa 1, 2 meses que eles não me convidam e que eu os convido, e aí depois, em algum momento
momento eles também me convidam 2, 3, 4, 5 vezes e eu não os convido. Mas isso são amigos em que a gente tem uma relação muito próxima. Então não necessariamente você precisa retribuir para esses amigos a cada um dos convites. Não é uma troca, mas é assim, são amigos que eu convido com frequência, que eles me convidam com frequência. Tanto isso é verdade que ao longo do tempo, sem que a gente combinasse propriamente essa questão, ela foi se harmonizando. Então hoje o que acontece? Acabou ficando que um ano o Natal é na casa desses amigos, no outro ano o Natal é aqui em casa. E a gente vai alternando. E isso foi uma coisa que nós nem conversamos, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, porque num dado ano, esses amigos iam passar sozinhos o Natal, porque cada um da família tinha ido para algum lugar. Eu falei, vou convidá-los, eles vieram. No ano seguinte, eles disseram, quero retribuir o convite, vocês vão passar lá em casa. Convidaram a mim e toda a minha família. No ano seguinte, eu disse, olha, o Natal foi na sua casa o ano passado, esse ano vai ser na minha. E também convidei toda a família. E a partir daí, estabeleceu-se naturalmente essa troca. Isso às vezes acontece. Então, amigos mais íntimos, em que a gente está se vendo com frequência, não tem essa necessidade de a cada convite ter uma retribuição, porque eu sei que numa primeira oportunidade eles irão me convidar, assim como numa primeira oportunidade eu vou convidá-los. Mas, via de regra, sim, todos os convites que você receber, você, por educação, por gentileza, por carinho e retribuição, deve sim convidar de volta o seu anfitrião. E quanto tempo eu posso demorar para retribuir? Obviamente não precisa ser logo em seguida, não precisa ser na semana seguinte, não precisa ser daí a 15 dias, mas dentro do período de um mês, mês e meio, 2 meses estourando, você deve sim retribuir aquele convite que foi feito. Mesmo quando é uma festa grande, por exemplo, fui convidado para um casamento, eu devo retribuir esse convite de casamento? Sim, casamento é uma das situações que a gente tem que retribuir obrigatoriamente. Porque pense uma coisa, num casamento existem 2 lados. Existe a família de um cônjuge e a família do outro cônjuge. Existem os amigos de um lado e os amigos do outro lado. É muita gente envolvida para uma festa de casamento. E por vezes, aliás, na absoluta maioria das vezes, é necessário fazer corte nos convites. A gente não consegue convidar todo mundo que a gente gostaria, porque existe uma questão de orçamento, existe uma questão de espaço onde vai acontecer esse casamento, essa celebração desse casamento. Então, o casamento normalmente é uma celebração onde a gente corta muita gente dos convites. Se você foi convidado para esse casamento, você foi uma daquelas pessoas que o casal fez questão de deixar na lista de convidados. Então você é uma das pessoas privilegiadas por ter sido convidado. Então, obrigatoriamente, a gente deve retribuir um convite de casamento com um almoço, com um jantar. E aí você vai convidar o casal, vai convidar, se possível, a família a qual você conhece. Então, eu conheço a família de um dos noivos, então vou convidar ali o pai, a mãe, se possível o irmão, enfim. Se não, pelo menos o casal de noivos. Sejam 2 noivos, 2 noivas, um noivo e uma noiva. Então, sim, o convite de casamento é um dos que obrigatoriamente, passando o casamento, o casal voltando da lua de mel, aí você pode dar até um tempinho, um pouco mais longo, 1 mês e meio, 2 meses passado a festa de casamento, e aí você convida pelo menos os noivos para retribuição daquele convite. Assim como batizado, aniversário, a gente deve sempre retribuir. Olha, eu não cozinho, a minha casa é muito pequena, eu não tenho orçamento para retribuir, eu não tenho louça, eu não tenho sequer 2 xícaras para servir café, além da minha xícara que eu uso todo dia, ou eu nem tomo café, eu nem tenho xícara em casa. Não tenho de jeito nenhum como receber uma pessoa em casa. Então, a solução
solução é você recusar aos convites, porque assim você não precisa retribuir. Aliás, já houve convites que eu declinei do convite porque eu não gostaria de retribuir aquele convite por uma série de questões. Então, se você pretende não retribuir um determinado convite, pense seriamente em recusar o convite e não há problema nenhum. Já tenho um compromisso, não tenho como aceitar nesta data. Cuidado, porque a pessoa pode te convidar uma segunda ou uma terceira vez, mudando a data, e você vai ter que encontrar uma outra saída para recusar o convite. Basicamente, gente, é isso. Foi convidado? Sim, tem que retribuir o convite. Se você gosta de ser recebido na casa das pessoas, as pessoas também gostam que você as receba na sua casa. Posso convidar para um restaurante e eu pago a conta como retribuição de um convite? Até pode. Não é tão simpático, não é tão gentil, mas sim, é uma maneira de retribuir. Passado alguns dias, passado algumas semanas daquele convite, você diz: fulano, olha, gostaria de te convidar para a gente ir jantar no restaurante tal. Eu gostaria de te oferecer esse jantar, porque eu tô sempre aí pela sua casa, você é sempre tão gentil, você fez um jantar tão lindo e eu gostaria de retribuir a sua gentileza também com uma gentileza. E aí você convida para um restaurante. Obviamente não é o ideal, não é o que se espera, mas é melhor do que se fingir de morto e não retribuir nunca o convite que foi feito para você. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês tenham gostado, que o conteúdo tenha sido útil. Não se esqueça de dar aquele joinha pra gente aí no vídeo, de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, de ativar o sininho para receber notificação toda vez que sair conteúdo novo aqui pelo canal. E lembre-se, sempre que a gente tem o botão do Seja Membro, clica lá, se torne um membro SegChique Premium para incentivar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade e gratuito para você, e também ter vantagens exclusivas, inclusive acesso antecipado do público em geral aos vídeos que a gente posta aqui no canal, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem, que o vídeo tenha sido esclarecedor. Por hoje eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal. Um grande beijo. Fui!